A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alan Carter e essa é a nossa terceira e última aula do módulo de hermenêutica. E hoje nós vamos continuar falando a respeito da linguagem bíblica. E hoje nós vamos abordar primeiro a linguagem tipológica. Na linguagem tipológica, os tipos não são meras ilustrações, para que os leitores da Bíblia prestem mais atenção aos fatos. O tipo foi idealizado por Deus para apresentar uma similaridade com o antítipo. O seu estudo é uma das áreas mais ricas da teologia bíblica, não apenas pela riqueza de detalhes e significados que ela apresenta, mas porque apresenta o caráter sobrenatural da revelação divina através da Bíblia. O tipo é o prenúncio e seu cumprimento é o antítipo. Os tipos devem ter sempre algo em semelhança ao seu antítipo. Os tipos apontam para o futuro. Temos como exemplo o tabernáculo. Por meio do tabernáculo, podemos compreender as verdades fundamentais apresentadas no Novo Testamento. Cada detalhe e objeto fala da obra redentora de Jesus Cristo. Também podemos observar os sacrifícios. Eles representam 5 diferentes aspectos da obra redentora que Jesus, o Filho de Deus, havia de efetuar séculos mais tarde. São esses aspectos: o holocausto, a oferta de manjares, sacrifício pacífico, oferta de pecado, oferta pela culpa do pecado. Também observamos as festas solenes anuais, que apresentam vários acontecimentos em ordem cronológica e tipificam os grandes acontecimentos de grande alcance espiritual que Deus realizaria a seu tempo. Temos a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, conhecida também como Pentecostes, a festa das trombetas, a expiação, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Outro tipo de linguagem bíblica encontrada na Bíblia são as parábolas. As parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitir ensinamento. Algumas parábolas são de fácil entendimento, enquanto outras exigem uma interpretação mais apurada. Tem algumas palavras de Cristo que a gente consegue assimilar e entender de forma bem fácil, bem simples, bem rápida. Mas também tem algumas parábolas que nos fazem pensar um pouco mais e nos obriga a estudar, a buscar mais a fundo para que nós possamos chegar realmente ao entendimento daquilo que Cristo quis nos ensinar através dessa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 34, nos diz que Jesus ensinou através de parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Este método utilizado por Jesus tinha por objetivo, primeiro, despertar nos discípulos maior atenção, porque quando se falava através de parábolas, as pessoas tinham que prestar mais atenção para que pudessem entender alguma coisa. Então, esse era um dos objetivos de Cristo: atrair a atenção dos discípulos. E o segundo ponto, ocultar a verdade aos indiferentes e incrédulos. Porque aquelas pessoas que estavam ali, mas que não acreditavam em Cristo, que não o tinham como Messias, aqueles que estavam ali indiferentes ou apenas para procurar um erro em Cristo, eles não conseguiam assimilar tudo aquilo que Jesus ensinava através de parábolas. Então esses foram os principais objetivos pelo qual Cristo ensinava através de parábolas. Outra forma de linguagem bíblica também é a linguagem profética. Profecia é um relato, muitas vezes com conotação religiosa, no qual se prevê acontecimentos futuros. A previsão profética pode surgir por visões, sonhos ou até mesmo com encontros com o Senhor. E a exemplo de visões, nós temos o capítulo 37 de Ezequiel, que foi a visão que ele teve do Vale de Ossos Secos. Em se falando de sonhos, nós temos o capítulo 41 do Gênesis, onde vai narrar o sonho de Faraó. E encontro com o Senhor, nós temos isso no Apocalipse, que foi uma visão, um encontro que João teve com Deus na ilha de Patmos. E outra forma principal para nós conseguirmos entender a linguagem bíblica e entender realmente o significado das palavras de forma correta é o contexto. Primeiro, ele ajuda a não torcer a palavra de Deus. O sentido correto da Bíblia vem do contexto.
O sentido correto das palavras vem do contexto. O contexto é a garantia da verdade nas Escrituras. Passagens difíceis são aquelas em que o contexto original é desconhecido para nós ou difícil de precisar. Já diz um certo ditado popular que um texto fora do contexto é um pretexto. Isolar versículos tentando embasar uma doutrina é uma das práticas mais reprováveis ao intérprete da Bíblia. Há dois tipos de contexto: o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato ele diz respeito aos versículos que circundam uma determinada passagem bíblica. Já no contexto remoto, devemos pesquisar em diversas passagens da Bíblia para basear a nossa interpretação. Um exemplo de contexto imediato é 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Podemos concluir a partir do versículo que é errado estudar teologia? Então, para isso, nós temos que entrar no contexto imediato. E esse texto foi o texto que nós abordamos na nossa primeira aula de introdução bíblica, onde eu deixei claro que a letra não mata. Ela mata quando nós queremos viver somente a letra, sem nos envolver com aquilo que nós estamos aprendendo. Ou seja, se você é uma pessoa que quer conhecer mais e mais a Bíblia, mas não se importa em nenhum momento em viver segundo o que a Bíblia fala, nisso você está trazendo condenação para a sua vida. Então, por isso que nesse caso a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque o Espírito ele vai trazendo essa transformação em nossa vida de dentro para fora. E já no contexto remoto nós temos alguns exemplos, que são as profecias preditas no livro de Daniel, como o leão, que representava o Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa, o leopardo, o Império Greco-Macedônico e o animal terrível, que representava o Império Romano. E o exemplo também, a profecia de Gênesis 3:15. Então essas profecias nos trazem um exemplo maior do que é o contexto remoto. E nós precisamos tomar um cuidado enorme em nunca, jamais inserir palavras ou frases que não estão escritas na Bíblia. E por várias vezes e em várias ocasiões, eu já vi pessoas colocando frases dentro da Bíblia, sendo que essas frases não existem realmente ali. Tem algumas palavras, algumas frases que a gente costuma falar, que para alguns se tornaram uma verdade ou se tornaram algo bíblico. Por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, ou até mesmo você já falou alguma vez na tua vida: não, que na Bíblia diz, faz por ti que eu te ajudarei. Na verdade, a Bíblia não fala isso. Isso é uma invenção, isso é algo que alguém colocou como se fosse pertencente à Bíblia, mas que não pertence à Bíblia. Então nós temos que tomar bastante cuidado para não inserir palavras ou frases dentro da Bíblia e ainda dizer que a Bíblia diz isso. Muitas destas frases que ouvimos até possuem conceito correto, baseadas na sabedoria popular, mas não estão na Bíblia. E para ficar mais claro, e com certeza você já deve ter ouvido pelo menos uma dessas frases, eu vou deixar aqui algumas. A primeira: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Dê um passo para Deus, que Ele dá dois para você. A voz do povo é a voz de Deus. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem tem promessa de Deus não morre. Então essas são algumas frases que as pessoas teimam em dizer que a Bíblia diz isso, ou que essas frases estão inseridas dentro da Bíblia. Mas na verdade, nenhuma dessas frases aqui citadas existe nas Escrituras Sagradas. Então vamos tomar cuidado com essa questão de inserir palavras ou frases dentro da Bíblia. Nós não podemos colocar tanta coisa e dar a essas coisas a responsabilidade afirmando que elas estão dentro das Sagradas Escrituras, porque isto é um erro. Então nós falamos aqui sobre a linguagem bíblica. Essa foi a terceira aula de hermenêutica. Nós finalizamos
o nosso módulo de hermenêutica aqui e eu espero que você tenha aprendido bastante durante essa aula, durante o decorrer desse módulo e que a gente possa cada dia mais agregar conhecimento na nossa jornada ministerial, tá? Você já sabe, todo o material usado nessa aula está disponível no link aqui abaixo do vídeo para você clicar e fazer o download para que você possa estudar melhor e pegar todas as referências. Compartilha esse vídeo com pelo menos mais 3 pessoas para que mais pessoas possam ouvir e aprender a palavra de Deus. Todo sábado eu posto videoaulas aqui no nosso canal e no domingo à noite, 11 da noite, eu estou postando os vídeos de reflexão. Então amanhã, 11 da noite, estarei postando mais um vídeo de reflexão e esse é um vídeo especial falando a respeito de chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida? Você está vivendo o chamado de Deus na tua vida na atualidade? Você está cumprindo o chamado de Deus? Então, domingo, 11 da noite, já estará disponível aqui no canal também um vídeo reflexão sobre esse tema. Tá bom? Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e no próximo sábado nós começaremos o nosso módulo sobre exegese. Então divulgue esse curso para mais pessoas que você sabe que precisam aprender mais para que a gente possa chegar até elas, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a tua vida.